Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui para tratar aqui de um assunto com vocês aqui, hoje falando sobre a desagregação do Império Romano, o fim do Império Romano, quais foram as causas desse império, dessa desagregação, desse fim do Império Romano, esse império que abrigou, que abrangeu, que dominou tantas áreas. E qual foi as causas que levou a esse fim desse Império Romano, ok? Então, primeira coisa, os autores sempre colocam que o Império Romano, essa causa dessa desagregação está relacionada com dois fatores, os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos, o que a gente pode citar como fator interno? Os altos gastos, né, os crescimentos com os gastos para pagar os funcionários, né? Isso fez com que os imperadores aumentassem os impostos, desvalorizassem a moeda. E isso tudo fez com que a população, ao longo do tempo, passasse a ter dificuldade para relação à própria sobrevivência, né? Aí a gente pode citar também, como essas causas internas, a própria insegurança nas cidades, devido à pressão dos povos que habitavam fora das fronteiras do Império Romano, né? Os chamados povos bárbaros. Então, isso internamente é o que eles chamam de a crise econômica gerada por essa série de fatores aqui citados. Externamente, o que a gente pode citar, o que foi que levou essa causa do fim do Império Romano? Está relacionado com, primeiro, a questão das invasões dos povos bárbaros, expandindo, adentrando as fronteiras do Império Romano, já que o exército romano estava sem condições, vamos dizer assim, estava em crise para manter essas fronteiras. Isso gerado exatamente por o fim dessas guerras de conquistas, né? Porque as guerras romanas, a guerra de conquista serviu para manter o império, a despesa do império, porque essas guerras geravam riqueza, já que eles saqueavam as riquezas das regiões, daqueles povos dominados, escravizavam aqueles povos, vendiam como mercadoria. Ou seja, os romanos pegavam aquela riqueza daquela terra dominada e aquilo dali se transformava na riqueza para eles, ok? Então a gente observa que essa crise do Império Romano está relacionada com esses fatores aqui citados, uma crise econômica e o fim dessas guerras de conquista, né, causada por essa crise no exército, né? Aí a gente pensa assim, mas professor, e o que foi feito? Os imperadores tomaram algumas medidas para tentar resolver essa crise. Foram feitas assim. Aqui a gente merece destaque aqui algumas medidas adotadas por alguns imperadores. Primeiro, foi a implantação da chamada tetrarquia, que é mais ou menos assim, a divisão do Império Romano em 4 partes e divididos a 4 imperadores. Então, essa tetrarquia, na verdade, é o quê? São quatro imperadores, 4 partes divididas do Império e cada um governava, entendeu? Isso foi implantado pelo imperador chamado Diocleciano, mas não teve muito... Até que teve sucesso no início, mas logo depois da morte dele, os próprios generais, os próprios comandantes passaram a controlar esse poder e isso terminou não dando mais certo. Uma outra tentativa foi já com outro imperador, chamado Constantino, foi fundar uma segunda capital do Império. Ele fundou a segunda capital do Império, assim mais para a parte mais do Oriente, como a gente vai mostrar aqui, como mostrei no mapa, bem aqui, essa parte ocidental. Aí ele fundou essa cidade e deu o nome de Constantinopla, né? A própria homenagem ao seu nome. Hoje essa cidade é chamada de Istambul, né? Não é mais Constantinopla. Então isso é outra medida, para exatamente tirar esse foco aqui da parte ocidental e pelo menos salvar uma parte do Império Romano da parte oriental. A gente pode citar outra medida aqui também, mais de um lado, de um aspecto religioso, foi quando o próprio Constantino também ele criou o Edito de Milão, que era uma lei que conseguia, que dava liberdade de culto aos cristãos. Mas por quê? Porque, como a gente vai ver um pouquinho na frente, no outro vídeo,
Os cristãos, eles cresceram muito durante esses adeptos do cristianismo. Então, foi uma medida para ele próprio, vamos dizer assim, tentar receber o apoio desse povo que crescia tanto, essa população crescia tanto, entendeu? Então, já é uma terceira. Uma quarta solução, tentativa de solução, foi exatamente a divisão do Império Romano em duas partes. A parte romana do Ocidente, com capital em Roma, e a outra parte oriental, com a capital em Constantinopla. Como a gente mostra aqui no mapa também, essa divisão bem aqui, entendeu? E para finalizar, uma última medida foi a edição, né, do Edito de Milão. Essa nova lei, tornava-se o cristianismo religião oficial do Império Romano. Veja que essa busca por solução para resolver essa crise, até que amenizou um pouco, mas não terminou surtindo efeito, que no ano de 476, Roma termina sendo invadida pelos povos bárbaros, né? Então essa parte ocidental do Império Romano, ela vai ser invadida, então, por outros povos. Então ocorre didaticamente se diz que a partir daí ocorre o fim do Império Romano do Ocidente. Aquela outra parte que o Teodósio dividiu o Império na parte oriental, com capital em Constantinopla, permaneceu até em 1453, quando os turcos, outros povos também invadem Constantinopla. Tanto é que esse período agora é um dos períodos que a gente estuda muito, que é o chamado período da Idade Média, que é esse período que fica da queda de Roma, em 476, até 1453, que é a invasão de Constantinopla pelos turcos, ok? Então foi mais ou menos isso aqui que eu quis colocar para você nesse vídeo hoje, falando da desagregação do Império Romano, onde trata desses fatores, das causas e das tentativas de solucionar a crise, ok?